Carlos Ruas, Opa! sabe o que é bom? O que é bom? Viajar. Ah, viajar é bom. Viajar é muito do bom, não é não? Você sai da sua bolha, você sai do seu universo, você descobre que tem outros 1000 universos diferentes do seu. Outras formas de viver, outras coisas pra Outras comer, virtudes, outros deuses. É legal, não é? É bem legal. Voltar pra casa é bom também. É muito bom. É a segunda Ainda mais sensação. depois que você passa dos 30, 40. É Nossa muito bom Senhora. voltar pra cá. Viaja, mas viaja não durante um mês, 10 dias. 15 dias. 15 dias tá pois bom. É, tá e aí bom, você volta é. pra sua casa. O que você acha, Birulia? 15 dias tá bom? Eu tenho uma relação muito De amor e particular ódio. com viagens, Eu sou uma pessoa... É muito interessante isso, porque eu sempre fui um cara que gostei de ler e de me inteirar sobre as coisas do mundo, mas eu sempre fui um cara muito cécio, né? Para quem não está habituado com zoologia, etc. Uhum. Cécio é aquele animal de vida fixa, né? Que ele se prende no fundo do mar, geralmente, e fica lá filtrando e tal. Tranquilão. Eu sempre fui muito cécio, eu nunca fui de ficar me mexendo muito, nunca fui de viajar muito. E eu fui arrumar uma profissão Que viajar faz parte. e que viajar faz parte. Então, vira uma relação de amor e ódio, porque eu crio um objetivo para viajar. Você não viaja por viajar, né? Eu não viajo por viajar. Eu crio um objetivo para viajar, vou. E o contato com aquilo é que maravilha. É o que me maravilha. Então, tudo pega no tranco. Sair de casa é um sacrifício. Tô com a mala pronta e eu tô lá sofrendo, literalmente sofrendo. Falo, meu Deus, vocês estão me tirando do quentinho. Tá tão bom aqui. Tá tão bom aqui. Aí joga dentro do avião. Aí chego lá, aí ligo o modo viagem. Tenho a agenda, tem as coisas pra fazer, então bora. Vamos cumprir a agenda, vamos fazer. O que eu faço nos dias que eu tô mais tranquilo? O que vai não sei o que eu tenho que fazer hoje, pá. E aí, como muitas das minhas viagens eram viagens que envolviam, sei lá, 5, 10, 15 cidades diferentes, Você tá louco. uma colada na outra, assim. Então eu ficava 2 dias numa, 2 dias na outra, 3 na outra, 4 na outra. Como tinha muitas dessas coisas, nem desfaz a mala, sabe? A sua mala vira sua casa. Uhum. Então você já organiza a tua mala de um jeito que você consegue desmontar o mínimo possível, porque daqui 2 dias vai não sei o quê. Você tem que ter já tudo planejado, né? Os nomes dos hotéis, porque às vezes você vai ter... Putz, que nem aconteceu já, né? Tipo, esqueci a bateria da câmera. Ah, sim. Já manda entregar no hotel que vai chegar daqui Você 4 dias, então eu vou entrega estar lá. E tem que confiar. Eu tenho que estar lá naquele hotel no dia tal. Então, tudo isso... E aí eu viro o modo viagem. E no modo viagem, eu fico ligado no 220. Você tá louco. Eu consigo dormir 4, 5 horas num dia só, sem ficar morrendo de sono. E eu achava que eu tava velho pra isso, mas em 2020 eu fiz isso e eu Tava aguentei e tava rolando. Tudo bem, o final de semana eu ficava mais destruído do que quando eu tinha 32. Mas, de qualquer maneira, eu conseguia fazer isso, de pular de cidade pra cidade, e aí vai pro aeroporto, volta pro não sei o quê, vai pro aeroporto, volta pro museu, faz não sei o quê, encontra fulano, encontra Beltrano, vai pro não sei o quê, aí tem outro, sei lá, vai visitar um parque lá, vai fazer... Então, tipo, tudo isso daí que eu tinha que fazer, e aí aquilo passa... Aí, em determinado ponto, aquilo vira um modo mental. Uhum. Quando aquilo vira um modo mental, fica uma delícia. Passa a ser uma delícia, porque aí você tá tão ligado no negócio que aí você começa... Toda aquela vibe do tipo, meu Deus, me tira do meu quentinho, vira, caralho, eu quero ir pra outra cidade. Caralho, eu tô interessado no que vai acontecer amanhã. Eu estou morto, eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu não posso parar. Então eu vou pra outra cidade, eu vou pra não sei o quê. E aí essas coisas começam a ficar interessantíssimas. E quando volta pra casa, obviamente você tem a parte de descansar, de chegar em casa e falar, que bom, não sei o quê. Eu lembro que em 2020, né, eu voltei por causa da pandemia, né? Foi pesado. Pra ficar trancado em casa. Exato, né? Eu lembro do dia que eu saí de casa, que eu olhei pro gatinho, assim, que eu tinha esquecido uma coisa no apartamento, aí eu voltei, eu tava lá embaixo, o táxi já tinha chegado, mas eu falei, putz, esqueci um negócio, fui pro apartamento, aí eu olhei pro gatinho, o gatinho veio me olhar, né? E ele ficou assim, com as patinhas assim que ele faz, aí eu falei... Ai, gatinho, eu nem sei se te vejo de novo, né? Aquele drama, né? Ah, meu Deus. Aí, quando eu voltei, é muito legal voltar. Mas aí eu tô tão no 220 que pra você desacelerar da viagem,
Aí rola DPV, depressão pós-viagem. Sempre rola isso, né? Você fica tipo, Foi tão bom. Foi tão... Cara, eu lembro a primeira vez que eu fiz uma viagem pra fora do país, eu viajei em 2007, sem internet. Que foi uma outra experiência. Eu também. Ligando de orelhão pra casa, de chegar nos lugares, chegar na cidade e ligar pra Camila de orelhão. Ir lá, comprar o cartãozinho e ligar de orelhão pra casa. A minha primeira viagem internacional foi isso também. Mas agora, Pirulinha, você não precisa mais disso. Você pode usar a internet fora do país. E você pode usar a sua internet. Usando o patrocinador, o novo patrocinador dos 3 elementos. Novo patrocinador dos... Novo patrocinador! Quem que é? Surf Shark, Surf Shark, Surf Shark apoiando os 3 elementos. Nosso novo patrocinador, serviço de VPN. Mas é importante que a gente tá falando no contexto de viagem, mas você pode usar VPN em casa. Não é uma obrigatoriedade você usar VPN quando você tá fora de casa. É legal, aumenta a sua segurança, porque você tem uma criptografia, por exemplo, que você geralmente não tem quando você tá usando um Wi-Fi. Então, fomos para fora. Vou dar um exemplo hipotético. Hipotético. Fomos pra Inglaterra. Nós 3. Sentamos ali num cybercafé, num café para tomar um café e tem Wi-Fi. Pô, é uma rede pública. Você está correndo um risco de estar nessa rede pública. Você está ali usando seus dados, usando o seu celular. Se você usar a VPN do Surfshark, você está usando uma rede protegida. Mesmo usando o Wi-Fi. Porque é criptografada, né? Porque ela vai estar criptografada, os seus dados estão muito mais protegidos. Você vai poder acessar o seu banco, por exemplo, com muito mais segurança do que você poderia em outro lugar. E de novo, o que você falou, isso vale também para sua você casa. Tá no shopping center aqui, você abre o Wi-Fi e você tipo, talvez seja melhor eu colocar uma rede um pouquinho mais protegida aqui para acessar o meu e-mail com informações importantes, para acessar as minhas senhas. Algo que vá piscar se você abrir, se alguém tentar invadir o computador, ou se alguma coisa de errado acontecer, cliquei onde não devia. E além da segurança, no quesito viagem, eu lembro quando eu fui visitar minha mãe, que ela passou um ano em Portugal, e todas as plataformas de vídeo, filme, série que eu entrei, todas elas, você não está em território brasileiro, o seu plano em território brasileiro, eu sinto muito. Exatamente, que você pode acessar via VPN. Eu falei, VPN. Eu pago essa mensalidade, se eu sair do meu território, eu não posso usar. Exatamente. E aí, se você Muita sacanagem. E aí, se você for um assinante da Surfshark, você vai poder usar. Se naquela época eu tivesse o Surfshark, isso não teria acontecido comigo. Aí as pessoas podem falar assim, Ruas, mas você tá viajando, você quer assistir Netflix? Eu estava viajando mesmo. Não. Exatamente. Você podia ter Surfshark na época e não teve, não aproveitou. Os traumas que eu tive. Mas daí você vai falar assim, por que você queria assistir Netflix? Cara, tem translado, você fica horas, às vezes, no aeroporto, fica um tempão esperando, que aí você não vai conseguir acessar o seu conteúdo. Vai passar uma Champions, você paga ali pra ver ao vivo. E não vai conseguir ver. Você não está no seu país, você não vai ver aquilo que a Champions. Exatamente. Eu preciso ver agora, daqui a 10 minutos. Ai, meu Deus! E ainda no contexto viagem tem outra coisa. Não sei se você sabe, a hora que você entra ali no Google, ou em qualquer navegador que você quiser fazer uma pesquisa de passagem, por exemplo, quero comprar uma passagem de avião X, certo? O que o Google está vendendo é que ele pega essa informação e repassa essa informação para empresas que vendem passagem. Então o Surfshark ele pode, por exemplo, te oferecer um modo muito seguro de navegação para que essas informações não façam que você compre uma passagem mais cara. Você está pesquisando no escuro para quem está tentando te vender. Então a chance de você achar as coisas com o preço mais real possível é maior se você usar uma rede segura como que o Surfshark pode te oferecer através de VPN, certo? Nossa, então são os nossos novos apoiadores. Surfshark, a gente tem um cupom lá. Então é surfshark.deals/3 elementos. O link tá aqui embaixo. É só você clicar no link. E se você clicar no nosso link, você vai ganhar 3 meses extras gratuitos no plano que você assinar. Olha só. Eu mesmo vou clicar no nosso link. Então fui lá, cliquei. Achei o serviço importante, achei o serviço legal, ele é útil pra mim, e você ganha 3 meses extras da gente. Se você não gostar, você pode pedir o seu reembolso, tá tudo tranquilo, tá tudo certinho, certo? Uma outra coisa que a gente fica muito feliz é que é mais uma empresa acreditando no nosso trabalho, é mais uma empresa ajudando na divulgação científica, então clica no link aqui embaixo, dá uma olhada nos planos que eles têm, vê aquele que melhor te entrega aquilo que você precisa, certo? Perfeito. Feito. Muito que very good. A ideia do vídeo de hoje, dentro do contexto de viagem,
é a gente contar história de viagem. Coisas que ocorreram. A gente já teve história de campo, história de cocô. Isso. Continuando na nossa série de histórias. História de campo de cocô. Histoire de voyage. Isso, Histoire de voyage. E histórias de viagem sempre são acrescentadoras. Sejam elas engraçadas ou não, sempre vão ser acrescentadoras, porque a gente já está falando para vocês de experiências que tivemos em outros lugares, para vocês conhecerem, para vocês se interessarem e, quem sabe, um dia visitarem. Exato. E uma coisa que é... A gente vai contar as nossas experiências, às vezes a gente tem uma experiência fora do país. Mas eu já fiz viagens incríveis no Brasil. Uma das viagens mais legais que eu já fiz na minha vida, mais marcantes que eu fiz na minha vida, foi em Brotas, que é do lado de Campinas, a 1 hora de Campinas. Fui de ônibus, acampei, fiz tudo de carona com a Camila e foi uma viagem muito legal. Mas é lá onde as histórias brotas. É lá onde as histórias brotas, exatamente. As melhores histórias brotas em Brotas. Certo? Usando só as brotas. Tô tentando aqui. Obrigado, eu gostei. Nossa! Eu gostei. Então, Carlos Ruas, a gente vai contar as nossas histórias. Hoje Vocês nunca irão entrar na nossa cidade, nunca mais. Quantas broncas de Brotas. Ai, caralho, é muito bosta. A cara de Juscelino. É muito brosta. É muito brosta. É muito brosta. Tá muito brotas. Muito brostas. A cara de brotas do Juscelino. Povo de bota. Eu tô ficando confuso. Brotas. Povo de Brotas, a gente ama vocês. O Daniel, não é de Brotas, ó. A família do... Sabe o Daniel, o cantor Daniel? É de Brotas? É de Brotas. Ok. Então ele brotou lá. Ele brotou em Brotas. E o pai dele tinha uma fábrica de Brotas. Deve rolar um trava-língua. Com certeza deve existir um trava-língua com Brotas. Sem dúvida, mas vamos à primeira história. Ok, vamos à primeira história. Vai lá, Carlos Souza, você pode começar? Tem uma boa história para nos contar? Eu não sei, assim... Não seja modesto. É que vocês têm histórias engraçadas. Eu, que sou um humorista que desenha, não vou trazer uma história engraçada. Tudo bem, Carlos Souza. Eu vou trazer uma história interessante. Que eu gosto muito de história. A nossa história é engraçada, mas não é interessante. Não, a nossa história só é engraçada. Ou é engraçado ou é interessante. Nós somos palhaços. Palhaços estão desse aqui grupo. pra diverti-lo. Exato. Pra ele poder encher esse caderninho de ideia e depois as ideias são todas faturar em cima dos outros. Às nossas custas. Denúncia. Olha só. Não é como se ele não tivesse feito um almanaque em que ele transformou a gente é personagem ainda. Nós somos os palhaços da história. É isso aí. Vai lá. Eu vou retirar o royalty desse almanaque. Tudo bem. Vai lá, Carlos Souza. Eu lembro quando, na minha adolescência, meu pai fez uma viagem para a Itália e ele me levou. E aí foi quando eu conheci brevemente a Itália. Quando as pessoas viajam para lá, elas conhecem muito o norte da Itália, porque é onde está concentrada a maioria das cidades turísticas. Então você que tem pouco tempo, não tem muitos dias, você vai para o norte porque está tudo lado a lado. Veneza, tem uma questão Florença. E tem uma questão estrutural e histórica também, que o norte da Itália é mais rico. Sim. E ele historicamente foi mais rico, então as cidades com mais arte, com mais essas coisas... Tá tudo lá para cima. Isso. E aí, turisticamente, às vezes o sul é um pouco mais negligenciado, né? É a segunda opção, não é a primeira. Porém, tem um lugar no sul que vale a pena. Vale muito a pena. Como tem um? Tem vários. Mas foi o que você conheceu. Foi o que eu conheci. Tem um ao sul que você pouco conheceu. Tempo. Eu sei que a Itália, você fica um mês lá e é pouco. Né? Foram 5 dias, sabe? Foi o tempo que eu tive. Então não conheci quase nada. Mas, historicamente falando, acho que eu conheci um dos lugares mais históricos que mais me impressionaram. Que foi Pompeia. Você foi a Pompeia? Eu fui a Pompeia. Que legal. E por que eu digo isso? No norte você tem Roma. Aí você fala, mas Roma não é mais legal, Coliseu. A única coisa que está de pé em Roma é o Coliseu. A única coisa dessa época, né? Porque depois você tem o Renascimento. E Roma não é nem norte nem sul, né? Roma a questão é a linha Roma antiga é sensacional, né? A história do Império Romano. Mas você vai para Roma, infelizmente... você vê aquela placa e aí mostra o desenho. Aqui foi assim mesmo. O grande palácio romano. Uau! Quando você olha, tem 4 tijolinhos de barro empilhado. E aí você tem que usar... foi a Roma. Você tem que usar... Não, nunca fui pra Itália. Você tem que usar a sua imaginação assim para imaginar
aquele palácio. E Roma inteira é assim, infelizmente se deteriorou muito, é muita Pegou ruína. muito fogo, inclusive, né? A cidade foi destruída então, várias vezes. É muita ruína. Não, e tem muita coisa também em Roma, que é a reconstrução de coisas em períodos seguintes. Cima, então, igreja. Você tinha uma igreja no estilo X, os caras vão lá e reconstroem uma em cima com outro estilo. E a cidade de Roma hoje está em cima da cidade antiga. Então tá tudo meio misturado. E aí você vê uma ruína muito, muito deteriorada e a plaquinha. Isso aqui foi isso aqui, ó. Uau! Mas você tem que usar a imaginação toda hora. Um pedaço de ladrilho e um desenho como aquele ladrilho era pra Então, ter assim, sido. é uma pena. Você que gosta de história romana, é uma pena que você, poxa, tanta coisa se perdeu. E aí eu viajei pro sul. Quando eu entro em Pompeia, que foi uma cidade que foi devastada pelo vulcão Vesúvio, acho que todos vocês já sabem disso, lá pelo século I depois de Cristo. Porém, um outro lado dessa tragédia que ocorreu foi que a lava ela serviu como um conservador, ficou em conserva. Ela preservou a cidade, né? Uma cidade em conserva que ficou perdida durante quase 1.500 anos, ela ficou perdida. E aí, quando encontraram, escavaram, não teve nenhuma cidade por cima. Eles tiraram toda a terra e uma cidade romana de pé. Quando eu entrei em Pompeia e eu olhei, ela se perdia no horizonte. Eu falei, cara, isso aqui é uma cidade. A rua que eu tô andando é a rua que a galera andou. Lá no 1 depois de Cristo. Não construíram meio-fio em cima dele. Esse é o meio-fio de 2.000 anos atrás. Isso aqui era uma padaria. Tem as paredes. Isso aqui é a casa do pobre e a casa do rico. Você entra na casa com pinturas com a tinta daquela época. Tinha uns afrescos, né? Com afrescos, com o rosto da pessoa que morou ali. Você se sente andando numa cidade romana de 2.000 anos atrás. Sim. Então essa imersão você só consegue no planeta Terra encontrar em Pompeia. Porque você está imerso em uma cidade andando. Que foi preservada. É um fóssil. É um fóssil do ponto de vista arqueológico. Só não tem o telhado. Que o telhado foi queimado. Os telhados não tem telhado, mas tirando o telhado, as paredes, os chafariz da casa, os cômodos... Eu não fui a Pompeia, eu tenho uma dúvida real. As paredes são paredes altas, então. Você consegue entrar numa casa, por exemplo. Eu entrei numa casa do que era considerado uma casa de um nobre. Então é a sala com chafariz no meio. Ah, que legal. Era muito comum ter o chafariz no meio. Pra resfriar, inclusive, né? Pra resfriar a casa. Né? Lanchonete. Na esquina tinha uma lanchonete lá com os buracos que a pessoa fazia a comida, os temperos. O meio-fio é muito interessante. O cruzamento, como tinha charrete, né, carroça, o meio-fio tinha umas pedras... para você atravessar a rua, tinha umas pedras mais elevadas. Ah, tá. Tipo uma faixa de pedestres elevada. Elevada. Tá. Porque as rodas passavam. Entendi. Né? E você não precisava pisar na rua, que, sei lá, devia ter cocô de cavalo, não sei, mas... Devia ser insuportável. Devia ser insuportável. Porque em várias cidades o pessoal fala sobre o acúmulo de bosta de cavalo, né? A primeira reunião ambiental, inclusive, é sobre bosta de cavalo no século XIX. Então tinha uns pisos elevados, né, que você ia pisando, tipo pedrinha em pântano, assim, né? Mas elevadas, você ia pisando. Ponte, como é que fala? A pedra maldita do Faustão. Exato, que tinha uma molinha ali no meio pro romano cair. Tinha anfiteatro inteiro. Então, assim, foi uma sensação apaixonante para você que gosta de história antiga. Você andar numa cidade 2.000 anos atrás, Pompeia foi sensacional. Ver o rosto do Alexandre o Grande em ladrilhos no chão, ainda vivos, né, com cores. E a história que ocorreu também, as pessoas que foram eternizadas em gesso, né, que a explosão do vulcão foi tão rápida que pegou pessoas de surpresa, então você mostra a posição que a pessoa estava em seus últimos momentos. Seja um cachorro morder na coleira para tentar se soltar, seja... triste, né? Uma história bem triste. Um cara... bem horrível. Com casais abraçados. Casais abraçados. Mãe protegendo criança. Cara tocando punheta. Assim, vou morrer então? Beleza. E ficou eternizado ali, né, no ato. Meu filho, solitário. Ele foi lá pro monte falar com os videntes, aí o vidente virou para ele e falou, meu filho, você vai entrar para a história. E entrou pra história até hoje. Ou ele estava escondido, ninguém vai ver eu fazendo isso. Né? Hoje tá no museu. Né? Veja bem, né? Tava no banheiro. A mãe falando, meu filho, sai daí, esse banho tá demorando demais. E ele agora tá no museu. E nesse momento ele tá em nosso lar olhando e falando, ai meu Deus, que vergonha. Que ideia, então, assim... e também, tipo, prostíbulos. Você tem os prostíbulos e em cada cômodo dos prostíbulos você tem pinturas eróticas.
pinturas eróticas em volta, Pra nas estimular paredes. Olha que interessante isso, Não tinha ninguém historicamente trabalhando falando. na hora. No prostíbulo? É. Não tem Acho que morreu já mais de 2000 anos quem tava Não, mas trabalhando as lá. sombras, Não tem evidências. os invólucros, os casulos das Um casal pessoas lá mandando ver, Vai engessado. saber. Até onde eu sei, não. Já que a gente vai morrer Eles não mesmo. estão pela cidade, eles foram retirados, colocados no museu. Sim, Tem um eu pé sei cheio que- de proteção, com vidro. Até porque eles devem dissolver com facilidade. E você conhece lá a cultura da cidade, os costumes, as tradições. Você vê que o sexo não era uma coisa, não era um tabu muito grande, como o cristianismo trouxe, uma coisa muito pecaminosa, né? Muito sagrada. Você tinha campainhas de pênis. Por exemplo, um pênis que era uma campainha. Tinha também grafite, né? Tem Grafite, muito sim. desenho na parede, muito grafite. Você tinha um deus que tinha um pinto que arrastava pelo chão, que era o Príapo. Príapo. Um deus grego Não, que não, tinha um só- pintão. Só pelo chão. Fertilidade, né? Então, ele mandava ver o negócio lá pra imagina cima. o cristianismo ter um santo que era o Kim de Bengala, sabe? E que a função do santo era essa. Então, pra você ver o choque... Era pra não broxar. O Príapo era pra não broxar, era pra estar sempre... Faz oferenda pro Príapo, qualquer coisa aí que você tiver. Então, Eu assim, não você vê preciso. Tanto é que você tem a... Ai, meu Deus. Tanto é que você tem uma condição, que é o priapismo, que é quando... doença? Condição. Quando Pode você tem considerar uma uma doença. ereção que não passa. É uma ereção que não passa. E é priapismo. perigoso, porque você Olha pode só. necrosar o pênis e tal, dar uma Agora dor você intensa. sabe de onde mas- vem. A origem do nome. Vem lá de Pompeia. Do deus grego, no caso. Do Deus... Não, Deus romano, né? Deus romano. Deus romano. Então, assim, é muita riqueza de história, cultural e principalmente a imersão de você andar numa cidade romana ainda de pé. Só falta os moradores. Tirando isso, tá tudo lá. Então é muito impressionante. Me impressionou muito. O que eu acho interessante de você trazer isso é porque é muito legal entender que a gente não sabia, a gente história, como era a vida em Roma antes da descoberta de Pompeia. Olha só. Porque como o Império Romano ele foi destruído, ocupado, Roma foi queimada várias vezes, essas informações elas foram se perdendo ao longo da história. Então você tem todo esse caminho, você tem a descrição do que aconteceu, mas você perde um pouco da informação de como era uma casa romana, de como era o dia a dia dessas pessoas, porque você não vai escrever isso, você escreve grandes eventos. Então a Roma foi atacada, a Roma foi destruída, Roma isso, Roma aquilo. E aí a antiga Roma, a Roma do século I, você perde. Sim. Você não tem essa informação. E aí essa reconstrução do que foi a vida romana, ela é muito baseada no que aconteceu, no que eles descobriram em Apesar Pompeia. de Roma ter sido uma cidade grande, gigantesca, não sobrou quase Não nada. sobrou nada. Não Só sobrou o Coliseu, nada. praticamente. Você tem, de pé, você tem o Coliseu e você, se você lembrar bem, você tem o aqueduto. Que o atravessa aqueduto, a cidade sim. inteira, que também é uma das poucas coisas dessa época que sobreviveram. De resto é muita ruim, né? E, inclusive, na França, né, eu fui para Nîmes, e lá em Nîmes, você tem uma arena mais bem preservada que o Coliseu, Sim. a Arena de Nîmes, e ali nas redondezas, não exatamente na cidade, você tem um aqueduto extremamente bem preservado também. É sul da França, né? Então o Império Romano chegou lá meio rapidão, assim. Então é interessante isso, né? Porque a própria Roma mesmo passou por tanta coisa, Isso. com tanta gente, sim. que a coisa foi meio... Mas essa é a experiência que eu Mas que queria demais, compartilhar. muito legal. Que foi uma viagem muito interessante e fiquei muito surpreso. Gostaria e irei a Pompeia um dia, se Faça tudo der isso, certo. faça um dia isso. eu Vale muito a irei. pena. Um dia iremos a Pompeia. Quiçá juntos. Eu já falei uma coisa, eu nunca pisei na Itália, e foi de propósito. Porque se eu fosse pra Itália, eu ia ficar 4 dias. E eu não acho plausível ficar 4 dias na Itália. Se eu for pra Itália, eu vou assinar um dos melhores seguros-saúde. E comerá... Vou ficar um mês lá. Comendo como um babuíno. E eu vou comer 1/5 do país. Até infartar de tanto comer. Até infartar. Eu estou falando comer no sentido, né, de alimento. Sim. E assim, vai ter que ter translado. Eu vou ter que pagar o translado porque eu vou ter que vir um avião sozinho comigo. Ok. Só de parmegiano reggiano você vai comer 5 quilos. E prosciutto de Parma. Nossa senhora. Olha, mas a melhor pizza é brasileira, hein? Ih, Não, comeu mal, hein? pode Comeu ser. mal, hein? Tá falando. Não. É mito, Não, é mito. em São Paulo. Não, mas comeu. É. eu acho que assim, eu tenho que frustrante, tirar foi a prova. frustrante. Então Eu nós tenho vamos que tirar a fazer, então nós prova. vamos fazer o seguinte, nós vamos a Nápoles comer a legítima napolitana e você vai ver que Vamos pra Nápoles. a pizza brasileira é boa.
A gente tem pizza muito boa no Brasil, mas os caras... A gente tem pizza aqui em São Paulo... Os caras manjam do Paranauê. Que tem o selinho napolitano. Sim. Os caras de Nápoles vêm pra cá pra fazer o teste. Você não foi à Itália, mas pra onde você foi que podemos contar uma boa história de viagem? Eu tenho minhas cagadas, né, que eu fiz. É que assim, eu tenho muito perrengue de viagem, né, que eu fiquei pensando em histórias aqui. Só deixa eu aproveitar esse gancho. Mais Gente, cagada. perrengue e viagem é sinônimo. A não ser... Cara, perrengue faz parte da viagem. Tem viagem que não teve tanto perrengue. Pode ter menos ou mais, mas eu sou uma perrengue pessoa sempre tem. muito sortuda. E eu fiz muita coisa. À medida que eu fui ganhando experiência com viagem, a quantidade de perrengues foi diminuindo. Mas tem aquilo que não independe de você, né? Não independe daquilo que você faz. Acontece, né? Mas eu selecionei uma que dependeu de mim, sim. Eu que fui besta. Eu que realmente me ferrei. E foi assim, em 2013, né? Eu precisei ir pra Europa. Eu tava terminando, precisei fazer uma etapa do meu doutorado. E eu viajei para vários países, né? Foram 10 países no total, e cada um deles ficando no museu, tal, não sei o quê. Em alguns países eu fui em mais de uma cidade, em outros países eu fui numa cidade só. Então, por exemplo, Portugal fui só para Lisboa. Já na Espanha eu fui para Madrid e Barcelona, porque tinham materiais interessantes nos museus de lá. Aí o que acontece? Eu fui viajar com uma mala gigantesca, porque eu ia ficar 3 meses fora, então eu peguei a maior mala que tinha. Possível. Cabia os 32 quilos, que era o limite na época, que era permitido, e porque eu realmente ia precisar desses 32 quilos, né? O que acontece? Eu precisei ir para a Alemanha, fiz 2 etapas de Alemanha, né? Porque eu fiz meio que o sul da Europa, depois fiz o norte. Fui para Stuttgart, que eu fui ver lá o museu de Stuttgart, que é um museu importante e tal. Stuttgart é famoso porque tem o museu da Mercedes, museu da Porsche e tal, não sei o quê, que eu acabei nem tendo tempo de ver. Eu fui a Stuttgart e eu tinha conversado com um professor, que era o professor, que ainda é, né? Hoje o professor lá, né? E ele, inclusive, estava orientando uma amiga minha, ela ainda está morando lá, tal, não sei o que, a Gabi. E aí o que acontece? Eu mandei mensagem para ele, falando, olha, professor, eu quero ir, né, para ver o material. Ele, não se preocupe, você pode vir, tá tranquilo, tal, no dia tal. Eu não vou estar aqui o dia inteiro, eu vou chegar, te receber e vou vazar, porque eu tenho coisa para fazer, mas você está aqui, fica livre. Fica trabalhando. Eles têm os alojamentos para visitantes, que você pagava um tanto lá, mas era bem mais barato do que um hotel, e era colado no museu. Então, você tem aquela vantagem. Você economiza transporte. Economiza transporte, economiza no aluguel também, né? No hotel, porque sai mais barato. E o museu não é bem no meio da cidade, né? Aí eu, com aquela experiência gigantesca e aquela pressa, assim, né? Foi uma cagada minha. Eu tinha olhado o endereço do museu no Google. Eu fui olhar no Google, eu não tinha smartphone naquela época, né? Em 2013 já dava para ter tido, mas, enfim, na época era muito caro e eu não gostava. Então, beleza. Aí eu falei, vou olhar, olhei no Google o endereço. Achei o endereço. Um tremendo de um rolê, ônibus, bonde, essas coisas, com aquela mala gigantesca carregando. Aí eu desci do ônibus e tava lá aquele parque gigantesco. E eu tinha, no mapa que eu tinha impresso, eu tinha um mapa impresso, porque não tinha como consultar aonde era o museu. Aí eu fui lá, fui com a mala e tal. Lembrando que não dá pra carregar, né? Tava nas rodinhas, dava pra carregar, exatamente. Dava pra abraçar. Puxando. Não, ele era muito grande, não dá pra abraçar. Não dá pra... É impossível. E começou a esquentar. Tava esquentando. E eu arrastando a mala, assim, né? Até aí com a alça, né? Aí tira um casaco. Continua. Tira o outro casaco. Eu de calça. Perna molhada já. Perna toda molhada. E eu indo lá. De repente que eu tava andando, de repente... Tó! Que barulho é esse? Não sei. Não foi nada. Foi algum corvo. Aí eu comecei, aí... A mala foi indo pra trás. Saí do faísca. Eu falei, o que é isso? E aí... Derreteu um pneuzinho da Olha só. um pneuzinho derreteu. E eu falei, ai meu Deus. Aí eu inclinei a mala pra lá. Inclinei ela pra cá, pus ela na minha frente e falei, 3 rodinhas. Tá, peraí. Né? Virei ela pro outro lado, porque as rodinhas da frente não pode abrir mão, né? Fui do outro lado. Aí eu peguei, levando a mala. Não acabava o parque, não acabava.
E aquele calor, assim, fritando. E os casacos vão caindo. Tá. Tava lá andando. De repente, pô! Segunda roda, já era. Aí eu tinha que inclinar a mala pra lá pra conseguir andar só em 2 rodinhas. Que se já quebraram com 4, imagina você apoiando tudo em 2. Aí eu tava lá, não sei o quê. É sério, eu fiquei uns 40 minutos andando, naquele calorão. Pra chegar no lugar ainda. Cheguei no museu. Tinha 2 rodas ainda. Tinha 2 rodas. Aí eu cheguei no museu. Fui falar com a mulher. Aí eu fui perguntar em inglês, né? Falei assim, boa tarde, eu queria falar com o professor tal, não sei o quê. A mulher virou pra mim, Via? Eu... ela não fala inglês. Naquela época, não sei, faz 11 anos, né? Então... Talvez agora alguém fale. Eu achei poucas pessoas que falavam inglês em Stuttgart. Eu não sei hoje como que tá, mas naquela época eu achei poucas pessoas. E aí eu falei, bom, hora de usar aquelas 3 frases que eu sei. Scheißen. E ver como que eu consigo fazer pra me entender. Volkswagen. Aí o que acontece? Eu liguei, eu pedi pra ela ligar, eu falei o nome do professor que eu queria falar, que era inclusive orientador de uma amiga minha, a Gabi, que mora lá até hoje. E aí, beleza, ela ligou pra ele e ela falou assim, claro, não sei o que, falou assim, então... Dá uma olhada aqui. Ela mostrou o mapa, a gente tentando se entender, e ela mostrou, ó, você está aqui. Esse aqui é o museu antigo, que é a parte didática. Aqui é só exposição. Onde você quer ir é o museu onde estão as coleções, a parte científica. E ela mostrou, era exatamente do outro lado do parque. Ela mostrou assim já. Do outro lado do parque. Já tinha andado 40 minutos. Não, o parque, o Pra Rosenstein chegar lá. O onde você Rosenstein tá. Park, o parque da Pedra Vermelha lá. E aí, no que eu cheguei, eu olhei e eu falei assim, peraí, o museu é aqui? É. Eu vim daqui. Foi onde foi o seu ponto de partida. Você desceu do busão na frente e olhou e falou assim, queria que fosse esse prédio, mas é o outro. E era aquele prédio. Olha só. Ou seja, eu arregacei a minha mala e gastei 1 hora da minha vida e muitas calorias pra ir pra um outro canto completamente oposto pra depois voltar. E aí? Nessas horas eu tô pensando, Carlos Ruas. Eu podia estar em casa. Eu podia estar em O que casa. eu tô fazendo nessa Vendo um merda? filmezinho. Não vale a pena. Aí, Vendo documentário que fala tudo sobre o museu. E não, acabou. não, O calma. banheiro tá do lado. Aí eu olhei e O meu banheiro. Meu banheiro. Meu banheiro. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, tá bom, então eu tenho que atravessar o parque. Tem que atravessar o parque. De novo. Isso, assim, e a comunicação com a mulher era aquela dificuldade. Eu falei assim, tá bom, então vou fazer o seguinte, vamos nessa. Ele tá ciente que eu tô vindo, né? Sim, tá, até porque ele já sabia, eu tinha trocado de e-mail com ele. Você não apareceu em Stuttgart do nada. Não chega. Aí no que eu saí do prédio, eu fiquei olhando para aquela imensidão, aquele calor fritando. Eu passei frio todos os dias na Europa. Aquele dia foi o dia que tinha feito calor. Aí eu virei pro lado, eu vi um carrinho. Tipo um carrinho de golfe. Não. Era aquele carro que você coloca coisa em cima e você um carro de puxa. transporte. Troca de cena, tá o Piru lá. Isso. Não, era um carro de puxar mesmo. Ele Sei. tinha 4 rodas grandes, em cima era só uma plataforma. Sim. Era só uma plataforma. E um negocinho que você ia puxando. Tipo de aeroporto? Assim, tipo... Não. laboratório. Não, tipo de carregar caixa. Tá. Ele é uma tábua de aço reta com 4 rodinhas. Tá. Só. E na frente, você tem haste de ferro Você vai com puxando. 2... Tá. Sabe, daqueles que você manobra? Sabe você aquele vai puxando. carrinho? Vou te dar um exemplo. Sabe aquele carrinho vermelho que a gente vê em filme dos Estados Unidos? As crianças puxando, que tem um cabo e a criança vai puxando um carrinho vermelho? Eu olhei pro lado. Ninguém falava inglês naquela merda. Tinha criançada entrando e saindo. Eu olhei para um lado. Olhei pro outro. Sua mala toda fodida. Olhei para um lado. Aquela mala fodida. Eu já sabia os 40 minutos que eu ia ter que atravessar aquela merda. Pôs a mala no carrinho Ploft. e pilotou o carrinho. Não pedi pra ninguém, porque ninguém falava a minha língua mesmo. Então eu falei assim, ó, quer saber? E fui puxando. Tinha que ser o brasileiro. Eu ia Tinha que falar ser o isso. brasileiro. Eu ia falar isso. Aí eu fui puxando. E foi um empréstimo. Tá certo.
eu fui pegando o carrinho e fui levando. Eu falei, pelo menos eu tenho roda, né? Pra ir arrastando. 4, né? Não quer dizer que fosse fácil, porque afinal de contas... Tinha o peso do carrinho tinha agora. o peso do carrinho, o peso da mala. A roda não tava aquela maravilha e também não é muito fácil, porque ou você puxa assim, de costas, ou você vai empurrando de frente. E ele manobra, então ele vai perdendo a coisa. Então eu tinha que empurrar. Cara... tornou possível, aquele carrinho tornou possível eu carregar a mala. Mas não é que foi fácil. Seria melhor do que pôr a mala embaixo do braço. E aí eu fui empurrando. E foi mais 40 minutos. Mas pelo menos eu tava fritando, mas eu tinha onde pôr o casaco. Óbvio que o casaco caiu no chão umas 14 escorregou vezes. Da bandeira. É óbvio, porque vai tremendo, o chão não é coisa. E eu fui indo, voltando todo o caminho. Você já conhecia. Que eu já conhecia. Cheguei lá, tava lá o seu Rainer lá me esperando e tal. Onde você tava? Tem 40 minutos que eu tô te esperando. Eu falei assim, não, é que eu fui pro outro lado e tal. Eu não falei pra ele que eu vim daqui. Eu falei, não, eu desci do lado de lá. Tá bom, só que a minha mala estourou os pneuzinhos ali, eu preciso... Aí ele falou, tá, de onde você arrumou esse carrinho? Eu falei, tava lá, eles me emprestaram. Muito bem, não sei o quê. Aliás, onde é que eu posso deixar esse carrinho? Eu falei assim, não, aqui no... E aí, por isso que até que eu lembrei desse detalhe. Eu falei assim, aqui na parte de baixo do museu, tem a seção de equinodermos aqui, você deixa aqui no canto. E as pessoas vão usar. E depois elas vão usar, porque esse carrinho é um carrinho que eles fazem realmente esse translado pra lá e pra cá pra carregar a coisa. Eu falei, Corta a cena, tem um cara com um pote, com a cobra dentro desse tamanho, falando, eu só tinha que levar o pote lá pro outro o cara tá esperando lá embaixo, cadê meu carrinho? Cara, com 60 quilos. 60 quilos de pote de vidro cheio de formol. Assim. Eu deixei o cara na mão lá com o carrinho. Ou trocar de cena, parece o jornal da cidade, que nada acontece, né? Exato. Um carrinho sumiu do museu hoje de manhã. Aonde vamos parar? Onde estão as nossas virtudes? No passado. Se você viu esse sujeito, avise para as autoridades. Não, pior que aí a novela continuou. Porque eu cheguei lá, no dia lá, cheguei lá, falei com o professor, tal, não sei o quê, já de saco cheio, olhei, e eu falei, quer saber? Eu atravessei o parque 2 vezes. Lindo, maravilhoso, mas eu com o saco cheio. Aí ele me mostrou onde era o alojamento, me falou como é que era, não sei o que e tal, me apresentou as pessoas. Eu falei, mas você quer ir pro alojamento? Eu falei, eu queria só tomar um banho rápido. Eu falei, tá bom, vai lá. Cheguei no alojamento, tinha o cabo para ligar o computador tal, fui lá, liguei, abri. Tomei banho e falei, vou já deixar tudo organizado para ir trabalhar, tá? No que eu cheguei lá, fui olhar, abri de novo o e-mail dele, porque eu falei, preciso saber qual é a sala dele, porque eu não entendi o que ele falou. Abri o e-mail dele, tinha 3, 4 linhas dele me autorizando aí, aquele e-mail que eu tinha mandado semana passada, tinha a assinatura dele, e embaixo tinha o endereço correto do museu. É claro, é lógico. Eu tinha procurado o endereço no Google, e o Google me indicou o museu antigo. Se eu tivesse prestado atenção no e-mail dele, eu desci no lugar certo, eu andei 40 minutos pra lá e pra cá, ajudou a ferrar toda a minha mala, e aí ninguém precisa saber disso. Só que aí o que acontece? Eu tinha uma mala pra arrumar, sem roda, pra arrumar, e eu ainda tinha mais, 2 meses de Europa. Eu falei assim, cara, não dá, não tem condição. Não só de Europa, porque depois fui pra China também. Comprar uma mala lá, nova. Mas na minha cabeça, eu falei, eu acho que eu consigo arrumar essa mala. Olha a consciência ambiental. O que acontece? É pobre mesmo. É pão duríssimo mesmo. É pobreza mesmo. O que acontece? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo desta mala. No dia seguinte era sábado. Vou procurar um lugar pra arrumar. E vou procurar um lugar pra arrumar. Aí, beleza. Aí eu procurei na internet, né, um lugar que pudesse arrumar a mala. Achei um lugar que pudesse arrumar a mala. E aí eu falei assim, bom, eu vou ligar lá, perguntar se eles arrumam essa mala, pra eu não ter que fazer todo esse translado até lá, porque era no centro da cidade. Como eu falei, ele era meio afastado lá. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei, tá bom, vou ligar pra lá. Aí eu abri o Google Translator, escrevi tudo em português como eu gostaria, tinha lá as traduções em alemão. Treinei. Falei, agora eu vou ligar. Tinha um telefone lá do alojamento, liguei. Aí eu cheguei lá, sábado de manhã,
Guten Morgen, eu falei assim, Guten Morgen. E pronunciei todo o negócio assim. Eu devo ter pronunciado muito bem. Eu devo ter pronunciado muito bonito. Todo o negócio assim. Aí ela, claro. Aí eu vi, nem fala. Ela começou a responder. E enquanto isso, minha cabeça indo, eu falando assim, eu aprendi a perguntar. Agora a resposta... Que diferença fez eu saber perguntar. Eu ter perguntado. Mas sabe quando não me passou pela cabeça? Eu falei assim, foda-se, eu não sei a resposta. Aí, enquanto ela foi respondendo, eu fui digitando e eu falei, eu vou torcer pra conseguir entender pelo menos alguma palavra pra saber as... Aí eu falei, tá bom. Então tá, beleza, tal. Eu agradeci, né? Danke schön, bitte schön, tá, desliguei. Aí eu falei, eu vou lá. E pronto, lá eu me viro na mímica, pá. Aí eu peguei a mala, esvaziei, e isso daí devia ser... Aí peguei a mala, fui... E... Desceu na parte dos anfíbios, roubou o carrinho. Não peguei carrinho nenhum, porque a mala tava vazia, aí dava pra carregar. Peguei o ônibus, né, que era o bonde deles lá. Peguei não sei o quê. Aí você andava por todo o centro de Stuttgart, que é super bonito, né, mas eram vários quarteirões. Andei, cheguei no lugar, isso com mapa mental, né? Porque eu não tinha como imprimir o mapa, então eu tive que decorar. No que eu cheguei, tava fechado. Lógico. Já tinha terminado uma coisa, eu falei, ai, que gostoso. Ela respondeu, claro, mas a gente tá fechando. Se você quiser vir na segunda-feira... Fechava meio-dia. Eu fechava meio-dia não, fechava às 11, sei lá o quê. Eu falei, ai, que filha da puta. Aí domingo eu sabia que não abria. E segundo, eu tinha que trabalhar. Mas eu falei, eu vou ter que acordar bem cedinho e chegar na hora que a mala... Então eu fiz todo o caminho de novo na segunda-feira. Stuttgart foi a viagem do fazer tudo 2 vezes. Aí eu fui até lá, carreguei tudo, não sei o que, eu cheguei. Aí tinha aberto. Fui pra moça da recepção lá, a moça, Guten Morgen, eu falei assim, Guten Morgen, eu falei assim, vamos, tá, não sei o quê. Mulher também não falava inglês, aí eu falei assim... só mostrar a rodinha quebrada. Mein Problem ist das Rad, mais valisa, sei lá se é valise, sei lá, eu tava lá, aí a mulher, não, sim, claro, e verstehe. Aí tá, a mulher falou assim, a gente não faz esse modelo. Que o modelo era uma mala que depois eu fui descobrir é uma fábrica brasileira. Aí eu falei, é óbvio que não vai ter lá, né? Aí eu falei assim, se fosse de uma marca internacional, que foi aquela que eu não comprei, porque era mais cara, a gente poderia trocar, porque a gente teria o modelo certinho que encaixava. Aí eu falei, tá bom, então. Então como é que eu faço? Eu falei assim, não sei, vamos chamar o gerente. Aí o gerente chegou, eu falei, Guten Morgen, eu falei assim, Guten Morgen... E eu não falo alemão, e aquela coisa assim. É sério, eu fiquei uns 10 minutos tentando conversar com o cara em alemão. E tipo, aquele negócio, não sei o que. Aí de repente o cara virou e falou assim. É sério, o cara olhou pra mim e ficou olhando. Do you speak English? Eu. Pelo amor de Deus, eu falo, e você também. Por que eu fiquei 10 minutos aqui conversando com essa porra desse alemão e ele falava em inglês? Mas sabe, eu tava há 3 dias sem encontrar ninguém que falasse inglês, que você acostuma o teu cérebro e assim, a atendente da loja, né, já veio falando em alemão e ela parecia, mas eu nem passou pela minha cabeça tentar me comunicar primeiro numa língua que eu soubesse falar do que já ir tentando falando um alemão que não existe. Aí o cara falou assim, me deu raiva e ao mesmo tempo alívio. Aí eu falei, tá bom, então vamos falar em inglês. Aí eu conversei em inglês com o cara e o cara chegava e falou assim, não troca. Não troca. Mas pelo menos eu consegui com ele comprar outra mala. Claro. Que aí é aquilo, agora eu tenho 2 malas pra voltar até o hotel lá. O hotel não, o alojamento. Aí eu pus uma mala dentro da outra. É que você não deixou a quebrada lá pra ele, presente? Tá quebrada! Ela não tava quebrada, ela tava ótima, ela só tava sem rodinha. Então, com as rodinhas quebradas, você ficou carregando a mala quebrada. E eu uso essa mala até hoje. Você sabe quanto ela me custou, aquela mala? Você trouxe a mala quebrada pro Brasil. Eu conto em outro rolê, mas essa mala conseguiu ser despachada, tá? Depois eu conto outro rolê, enfim, outro vídeo. Pus uma mala dentro da outra e voltei carregando, não sei o quê. Então, quer dizer, isso foi um exemplo de burrice, porque assim, a mala só quebrou por uma burrice minha
E cara. tudo eu acabei fazendo 2 vezes pra Mas é que eu falei, perrengue de viagem. São coisas inesperadas que a gente só vai avaliar que é burrice depois. O meu irmão, por exemplo, reservou pra mim um albergue na rua do lado do Vaticano. Ele foi pro Brasil e eu fui pra Itália sozinho, então a rua era do lado do Vaticano. E aí, o que eu fiz? Era 2007, peguei o busão e fui pro Vaticano, que era um ponto de referência. Só que a rua do lado do Vaticano tem 20 quilômetros de comprimento. Porque ela sai do centro e atravessa a Roma inteira. E o albergue era na outra ponta. E eu não sabia. Você foi pra rua, deve estar aqui perto. Achei a rua, Achei a rua. vou andando. Cadê? Tava 39 graus. Olha Eu andei só. 40 minutos. Chegou uma hora que eu falei, eu vou morrer. Você virou um atleta. Aí eu peguei um táxi e o táxi demorou 15 minutos de carro pra chegar no albergue. Então, cara, Aí você não foi ver o Vaticano, você voltou. Não, a vontade que eu tive, eu cheguei em casa, liguei pra Camila e falei, chega, amanhã eu vou embora pra casa, foda-se, não quero mais. Aí a Camila, não, para. Mas a minha história... Mas Qual que é a pelo menos sua história? pelo menos você tava passeando, né? Eu você perdia tempo de trabalho. Cara, mas, museus são lugares especiais, eu adoro museu, eu muito legal. adoro ver história em qualquer lugar do mundo. Só que museu tem aquele negócio, você não pode chegar perto das obras. Porque a mão estraga, porque mexer nas coisas, a sujeira, a gordura da mão vai estragando aquelas obras. pôr a mão não tem Você como, não pode imagina. colocar, você não pode chegar perto, porque as pessoas Não pode chegar colocam a mão. Dependendo da situação, não pode tirar com flash. Não pode tirar com flash, tem vidro de proteção. Então tem todo um esquema do museu para aquelas obras durarem mais tempo. Tem alguns lugares até que permite que você encoste. Então, por exemplo, você vai no Vaticano, lá tem uma das estátuas que os pés são todos lisinhos, porque existe a lenda de que se você encostar no pé, você vai voltar. Então todos os fiéis passam e encostam no pezinho da Pra estátua voltar lá. no Vaticano. Só que isso acontece há tanto tempo que a estátua já tá sem os dedinhos do pé, assim, já tá tão desgastada que Você isso sabe acontece. que lá é o lugar em que você pega uma lista, né? E você consegue completar ela perfeitamente. Qual lista? Porque você chega, você tem lá toda aquela lista e aí você vai ticando. É verdade. Ok. Aí você vai ticando, verdade. vai ticando e pronto, terminou a lista. Verdade. E aí, voltando ao Vaticano, tudo é protegido, tem um vidro de proteção. Então você pega, por exemplo, a Pietà, que é uma das estátuas mais bonitas do mundo. Hoje ela tem um vidro na frente, ela fica muito longe, porque ela já foi atacada. Teve uma pessoa que jogou um ácido na Pietà, Pra já jogaram dissolver. tinta para estragar a estátua como uma forma de protesto. Então você tem toda essa proteção. E uma vez... Concordo. E uma Concordo vez com a proteção. Concordo com a proteção, né? E uma vez eu estava nessa viagem que eu fiz um mochilão de 45 dias pela Europa. Primeiro, eu não comi de garfo e faca por 45 dias, porque comer é caro demais, era Caro demais, você acaba comendo lanche. Eu comia lanche o tempo todo, comia sanduíche que eu comprava no Kebab. supermercado, kebab, então eu comi muito tempo assim. E aí eu bem comum. E aí eu estava num dos passeios por Londres e de repente eu escuto um grito. E eu assim, meu Deus, que grito é esse? O que tá acontecendo? Nossa! E era um grito... Esse é o grito. Era um grito claramente em inglês. Era um grito claramente em inglês de alguém que trabalhava naquele espaço. Então a pessoa que estava ali estava gritando com outra pessoa e era um lugar que fazia muito eco. Então eu não conseguia entender direito o que ela estava falando. Já entendia bem inglês, mas não conseguia entender direito. Mas eu conseguia entender que a mulher que estava gritando de volta com essa pessoa, com esse homem, era uma brasileira. Que ela falava, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu não tenho controle sobre o que aconteceu. Ele está passando mal. E é claro que como bom fofoqueiro, Carlos, o que fiz? Procurei o que estava acontecendo. Vou chegar perto. Vou chegar perto do que está acontecendo. E o que aconteceu foi que eu cheguei perto do túmulo do Henrique VIII, que era um lugar que eu já tinha passado na frente, ou seja, eu sabia que o Henrique VIII estava ali, que o túmulo dele estava ali, e do lado tinha uma senhora segurando um bebê. E esse bebê simplesmente vomitou no túmulo de um dos monarcas Do Henrique mais VIII. relevantes e mais importantes para a história da Inglaterra. O bebê era católico. O bebê era católico. O bebê era Certeza. católico. Certeza, porque Certeza que pra o bebê vomitar... era- Eles estavam vingando os irlandeses. Tava vingando os irlandeses. Ele reencarnou com essa missão. Ele reencarnou com essa missão. O espírito tava ali. de vingar os irlandeses. Acionou e pronto, já cumpriu a missão dele na E Terra. aí a senhora só gritava,
é o meu neto. Ele é muito mais importante do que o Henrique VIII. O Henrique VIII já está morto há séculos. E aí já veio uma equipe de limpeza jogando pó de serra, assim, de verdade, um saquinho com pó de serra pra secar, né? Pra absorver aquilo. E pincelzinho pra limpar. Os caras reclamar de um bebê também é o fim da picada. Não, tudo bem, mas o bebê não precisava estar em cima do túmulo, né? Ah, não, é o que eles estavam fazendo em cima do túmulo. 4 meses, e você assim, olha meu netinho, o Henrique... Ele tinha que vomitar na veia, né? Exato, ou melhor, né? Ele foi vomitar na avó e a avó virou ele pro outro lado pra não tomar vomitada. Aí tá certo a velha. Antes o Henrique VIII do que eu. Antes o Henrique VIII do que eu. Inclusive, Henrique VIII não reclamará. Eu sou a nona primeira. Então o Henrique é só o oitavo. O Henrique é só o oitavo, ele que tome a vomitada. Exato. E aí, como eu acho que eu cheguei ali, e aí eu fiz nossa, alguma coisa assim, ela me viu como um aliado. Então ela falou você assim, é brasileiro, você tá comigo, você é do meu time. E ela assim, então, você não acha absurdo eles estarem bravos comigo? E eu assim, não sei, tipo, o acho segurança que não. assim, se eu for bater alguém, tem uma mulher, uma criança e um cara. Eu vou bater nesse cara, quero ver o que esse cara vai falar. E aí, cara, foi muito louco, porque, tinha 30 pessoas em volta do túmulo. E aí todo mundo xingando essa mulher, e daí chegou o filho dela, e aí mó rolo dessa vomitada no túmulo do Henrique VIII. E eu só pensava o seguinte: o quê? Colonizador desgraçado, devíamos vomitar em tudo. Mas nessa época ele não colonizava. É verdade. Só Irlanda. É só Irlanda. Irlanda, só mas Irlanda. ainda não, 800 anos. A pior é que você tomar cuidado. Se você fizer a barba muito no cantinho aqui, você vira o Henrique VIII também. Você não pode... você tem que deixar a barba cheia, senão... Mas você podia aparecer pra ela assim, você vomitou no meu túmulo. O bebê, ai meu Deus. E aí, cara, foi muito louco, porque é interessante a gente perceber como que os ingleses tratam essa parte da história que é muito particular deles. Porque eles não estão falando... É uma história muito, assim, dos reis deles, da estrutura deles. Cara, foi quando a Inglaterra virou uma teocracia. Quando a Inglaterra virou a Inglaterra. Exatamente. Virou essa Inglaterra que a gente conhece hoje, certo? Era anglicana. Mas é uma boa história. E aí eu tive uma ideia. Acabei de ter uma ideia. Como você é criativo? Sou muito criativo. Você teve a ideia assim agora. Cara, do nada. Assim, do nada. Do nada. Me veio um raio na cabeça. Me veio uma ideia na cabeça. Eu acho que a gente deveria fazer uma viagem dos 3 elementos. Uma viagem dos Pra ver o Henrique VIII. Pra vomitar no túmulo do Henrique VIII. Nossa! Peraí, então assim... Com o conhecimento que vocês têm de ciência, eu imagino vocês num museu... Museu de História Natural. De História Natural, a quantidade de informação preciosa ao lado dos meus amigos. Seria tão legal. A gente no British Museum do seu lado vendo arte, vendo história. E aí imagina você que tá assistindo com a gente no museu... ganhando informação e ainda estando na nossa companhia. Eu ainda acrescentaria outros lugares se eu fosse com vocês. Eu iria pra Oxford. Monstro Lago Ness pra tirar uma foto com o monstro. Iria pro Lago Ness pra tirar uma foto com o monstro. Iria pra Stonehenge pra ver pedra. Fazer pra ver pedra em pé. Os caras que empilhavam pedra. Os caras que empilhavam pedra. Eu diria mais. Lá em Oxford é onde você tem os primeiros dinossauros foram descritos. Os primeiros dinossauros estão lá. Tem um museu lá, chamado Museu Pitt Rivers, que é um museu sobre evolução humana, que é um dos maiores museus de evolução humana no mundo. Cara... Fora o Museu de História Natural. O Museu de História Natural em Londres, ele nem tem o epíteto de localização. Exato. Ele é só Museu de História Natural. Só Museu de História Natural. Porque ele é o primeiro. É o primeiro. Seria tão legal, mas tão legal se pudesse o nosso público com a gente viajando por esses museus. Imagina. Junto com a gente. Cara, e a gente poderia passar tipo uns 13 dias. Essa possibilidade. 13... Nossa. 13 dias, imagina. Seria algo utópico, imagina, eu acho. 13 dias tomando café da manhã com esse homem. Com pirula. Ninguém... Com esses cachos. Com esses cachos. Isso eu não garanto que seja um prazer, mas... Com esses cachos no seu café. Nós temos uma... Isso. Chá. Então nós temos uma novidade. Chá inglês. A US Travel entrou em contato conosco pra gente... Ela entrou em contato with us. With us. Por isso que é US Travel. With us. Pra gente fazer a primeira jornada dos 3 elementos. A nossa jornada inesperada. Não, cara. Puta que pariu. Eu e a Camila. Essa semana, jornada inesperada dos 3 elementos.
Ok. Seria uma viagem que começaria em Londres, a gente começaria em Stonehenge, iria para Londres, de Londres para Oxford, de Oxford a gente vai a Liverpool, de Liverpool a gente para na Muralha de Adriano e depois vai para Edimburgo. Muito bem. Ah, vai A rolar a Muralha do muralha. Adriano. Vai rolar a Muralha de Adriano. Muralha do Pra quem Adriano, curte é. história. E daí depois a gente vai a Edimburgo. Passamos uns dias em Edimburgo. É o imperador. Né? Passamos em Edimburgo, vamos até o Lago Ness, vamos para as Highlands e daí depois a gente volta para casa. Então, se você está interessado em viajar com a gente... Vamos colocar uma sainha. Vamos colocar uma sainha e fazer uma jornada inesperada. A gente tem aqui, ó, o caravanas.us/3 elementos 2024 ou clica no link que tá aqui embaixo. O cara quem? caravanas.us/3 elementos por escrito 2024 e você vai ver as condições de viagem, condições de pagamento. E, gente, se você tá interessado, manda uma mensagem lá para eles. Eles são especialistas em caravanas. Então, clica Clica no e link olha. pra Todas começar. as informações que vocês querem estão ali nesse link. Vocês Isso. clicam e olham. Tem o valor lá certinho, tem as condições de pagamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda mensagem pros caras. Deixa teu e-mail. E o que é mais legal, se essa viagem acontecer, não vamos só nós 4. Não é só o Pirula, a Camila, o Emílio e o Carlos Ruas. A gente vai Equipe 3 Elementos, a gente vai produzir conteúdo lá. Vocês vão assistir gravação dos 3 Isso Elementos é ao verdade. vivo. Isso é vocês verdade. vão estar ali no meio. Live dos 3 Elementos. Vocês vão me ajudar muito. Porque eu Exatamente. vou poder gravar uns vídeos que, olha, vão ficar Incríveis. Vão ficar daqui. Olha, Então, gente, clica aqui embaixo. Eu tô muito empolgado, eu tô muito feliz desde quando a agência veio falar com a gente. Eu acho uma ideia sensacional, fantástica, poder fazer uma viagem científica, uma viagem histórica. Você que sempre teve vontade de um dia conhecer a Europa, conhecer a Inglaterra, pode ser o momento, principalmente Exato. na nossa companhia, que serão ótimos guias turísticos e a gente vai poder trocar ideia, conversar, Bagunçar, se dar conhecer, risada. Zoar. Exatamente. Né? Então, clica é uma aqui. oportunidade que não é toda hora que ocorre. Não é. Então, porra, olha que legal. Eu tô empolgado, eu tô com muitas expectativas. Mas para isso a gente precisa de vocês com a gente. Exato. Nessa viagem. Então esse é um convite que a gente está fazendo. Clica no link que está aqui embaixo. Gente, conversa lá com o pessoal. Eles são muito legais. Eles já fazem esse trabalho desse tipo de viagem há muito tempo. Eles são muito experientes nisso, em onde levar, que hotel ficar, no translado lá dentro. Todas as coisas de museu, tudo tá super organizadinho, super bonitinho pra gente conseguir ir lá só aproveitar essa viagem juntos. Passar essa viagem com vocês. Certo, Carlos Ruas? Perfeito. Então, estamos felizes demais. Seremos cicerones. Seremos cicerones. Seremos os cicerones. Exatamente. Então, clica no link que tá aqui embaixo. Estamos colocando a imagem aqui na tela, tem todo o planejamento, que cidade a gente vai passar, que dia a gente vai, quais são as principais atrações que a gente vai visitar, tá tudo disponível para vocês, certo? Ok. Empolgado? Empolgado. Empolgado? Bastante. Empolgado. Eu estou empolgado demais, só que, gente, tomem cuidado, hein? Tem que comprar mala com rodinha boa. Essa história de comprar mala com rodinha vagabunda não dá certo. Ainda bem que eu não falei a marca. Mala de rodinha boa. E se você tem uma marca de mala, só falar com nós aqui, porque estamos precisando. Por favor, também, isso tá seria bom? uma boa. E os malas somos nós, mas Isso a gente tem seria que uma levar boa a mala mesmo, para viu? viagem também. É. Certo? Mas essa mala eu reformei e ainda está usada. Bom demais. Está sendo usada. Esse vídeo é um vídeo apoiado pela Surfshark. Tem o link aqui embaixo também, a gente falou lá no começo do vídeo. E além disso, é um dos vídeos de lançamento da nossa viagem. Deem uma olhada lá. Às vezes você consegue viajar com a gente. Bora tá bom? pra Inglaterra, galera. Boa, Final do Carlos ano, Ruas. Inglaterra. Boa. Inglaterra e Escócia. 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 Não faz. É aquilo que a gente tava brincando. A gente pode fazer o seguinte: a gente vai num pub lá na Escócia e o Ruas vai chegar e falar que está na Inglaterra. Exato. E vamos ver o que vai acontecer. E vocês vão poder presenciar uma atração incrível. Uma Linchamento. briga de pub na Escócia. Boa. Uma Olha coisa assim, só. atração turística incrível. É uma imersão. Alguém quebrando a cadeira na cabeça do Ruas. Boa. Ótimo. Eu no Excelente. hospital, pelo menos, é uma imersão na Escócia. Ó, tá vendo? Olha só, hein? Excelente, então clica nos links que estão aqui embaixo, gente. A gente tá muito empolgado, a gente acha que vale a Uma pena. gaita na sua Não esqueçam cabeça. de ver aqui, tá bom? Temos um vídeo. Temos um vídeo. Imagina você apanhando e fazendo. É, com cara de polio, né? Beijo pra todo mundo. Falou, valeu, tchau. Nossa!